Nessa aula, eu vou tentar, de uma maneira muito simples, mas com uma linguagem objetiva, explicar o que seja responsabilidade civil. No direito civil, a culpa e o dolo não são tão importantes quanto são no direito penal. A gente trabalha com o conceito de responsabilidade. O que é responsabilidade? É a obrigação que alguém tem de indenizar quando comete um dano ou causa prejuízo a alguém. A linguagem aqui bem simples, sem o juridiquês. Tem duas responsabilidades. A responsabilidade civil pode ser objetiva e a responsabilidade civil pode ser a subjetiva. Primeiro vamos falar sobre a subjetiva, que é a responsabilidade civil extracontratual. É quando alguém comete um ilícito, normalmente motivado por um fato. Um fato ilícito. Está lá no artigo 186 do Código Civil. Teve uma conduta, que foi uma conduta de ação ou de omissão. Essa conduta teve o elemento da culpa, normalmente negligência, imprudência ou imperícia. A intenção e assumir o risco também para o direito civil começa a ter algum tipo de repercussão de um tempo para cá. Violação de direito e dano. Teve uma conduta ilícita civil. Uma conduta ilícita civil. O artigo 186 conta. E o 187 também no abuso de direito. Pois bem, aí sim nós vamos ao artigo 927 do Código Civil. No seu caput, o artigo 917 do Código Civil, 927 do Código Civil dirá: aquele que comete ato ilícito, qual ato ilícito? Aquele que o 186 e o 187 contaram para nós qual seja. De um remete ao outro. Aquele que comete ato ilícito deve reparar o seu dano, normalmente através de uma indenização, de pecúnia. O direito civil não tira a liberdade das pessoas. O direito civil estabelece uma indenização pecuniária para que as pessoas possam reparar o dano que causaram. Essa responsabilidade civil, obviamente, que ela é subjetiva, porque eu tenho que provar o fato ilícito, provar que o sujeito agiu de maneira ilícita, muitas vezes até de forma involuntária, ok? O elemento dolo não é necessário aqui. Mas existe uma responsabilidade civil objetiva. Essa, independente se o agente cometeu algum tipo de ilícito, tem que indenizar a si mesmo. Por isso que ela é objetiva. Ela é objetiva por quê? Porque ela está posta na lei. Responsabilidade civil objetiva, somente aquela imposta por lei. Porque é exceção. Porque a regra que os melhores professores de direito que você teve, que são os seus pais, seus educadores, sempre disseram: olha, quem acusa tem que provar. Essa é a responsabilidade civil subjetiva. Mas existe, em situações especiais, de maneira objetiva, quando a lei pontua, a responsabilidade civil objetiva. É o parágrafo único do 927 que contará o que é. Explica o que é responsabilidade civil objetiva. E eu dou 3 exemplos aqui, muito fáceis de serem apanhados. Artigo 734 do Código Civil, leia lá. O transportador, ele tem responsabilidade objetiva. Transportador aéreo, transportador rodoviário. A 8.078, Código de Defesa do Consumidor. 8.078 de 1990, a lei, Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma responsabilização objetiva. Por quê? Porque o consumidor ele tem uma desvantagem, eu vou usar o termo genérico, em relação ao fornecedor. E, nesse caso, pode-se inverter o ônus da prova. Poxa, então, nesse caso aí é uma exceção, porque a regra tem que comprovar. Mas o transportador aéreo e rodoviário é o primeiro exemplo que está no 734 do Código Civil. As relações de consumo, e vou dar um terceiro exemplo. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele consagra para nós um sistema de responsabilização objetiva nos atos da administração pública. Ou seja, a administração pública se responsabiliza objetivamente pelos atos que um servidor público, na função de servidor público, realizar. Bem, procurei aqui, em breves palavras, passar um conceito, porque é uma dúvida que eu tenho muitas vezes atendendo clientes no escritório e também nas universidades que leciono. Então, é uma forma de colaborar aqui com vocês. Muito obrigado. Passar para frente o vídeo, por gentileza. Faça com que esse conteúdo atinja mais pessoas. Ian Oliveira.